Muito bem, vamos então para a informação. Hoje, rapidinho aí, a questão da nosso plantão policial de hoje é sobre o caso do júri que está ocorrendo em Três Passos, sobre o caso aí do garoto Bernardo. Então nós vamos passar essas informações agora no plantão de polícia. Pois bem, Márcio Silva, o primeiro dia do júri se encerrou às 21 horas. As delegadas Caroline Machado e Cristina Moura foram as primeiras testemunhas ouvidas. Elas atuaram aí nas investigações no caso e do inquérito policial que embasou a denúncia contra os 4 acusados: Leandro Boldrini, Graciela Ugolini e Edivânia e Evandro. Os depoimentos seguem nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, com mais 12 testemunhas previstas para serem ouvidas. O júri está sendo aí presidido pela juíza de direito Lucilene Eigles, titular da Vara Judicial da Comarca de Três Passos, Gilmar Belmonte. Foram mais de 4 horas de depoimento, né, Gil? A delegada Carolina, ela prestou depoimento mais longo. Ela tendo falado por 4 horas e meia. Na época dos fatos, ela era titular da Delegacia de Polícia de Três Passos. Então, ela conduziu as investigações e presidiu o inquérito policial. Ela destacou pontos que chamaram a atenção da polícia nas investigações, como, por exemplo, afirmou a tentativa de construção de álibis pelo casal Leandro e também a Graciele, bem como mudanças de comportamento dos dois. Eles estavam certos da impunidade, tanto que não organizaram alguns detalhes. Isso porque, segundo a testemunha, Leandro não dava atenção ao filho, que chegava a ficar longe de casa por 15 dias. Então foram unânimes os depoimentos nesse sentido. Mas quando o menino sumiu, Leandro procurou pelo filho e antes disso, Graciele até deixou que a criança se aproximasse da irmã caçula, o que não era permitido normalmente, né, Gilmar? Olha, a constatação da morte de Bernardo ocorreu no dia 14 de abril de 2014. Mas, de acordo com a perícia, o menininho morreu no dia 4, quando desapareceu. Naquele dia, o menino saiu de casa com a madrasta, achando que ia comprar um aquário. Caroline afirmou que o menino sofria tortura psicológica e um descaso em grau máximo, e que a frieza de Leandro impressionava. A comunidade estava bem mais enganjada do que o pai para encontrar o menino. Os promotores de justiça exibiram um áudio de Leandro Boldrini para uma emissora de rádio, pedindo ajuda da comunidade para encontrar Bernardo. Chamou a atenção, que ele disse que o menino morava com a nossa família. No passado, observaram, nesse áudio aí que foi passado numa rádio. Pois é. A defesa de Leandro questionou se houve alguma interceptação de conversa entre o médico e a companheira combinando o sumiço de Bernardo. A delegada Caroline negou, mas disse que eles eram um casal e conversavam muito. O advogado de Leandro Boldrini pediu que Cristiane falasse sobre o relacionamento entre pai e filho. O pai era ausente, o menino admirava o pai, mas havia também aquelas informações de que em datas importantes ele não comparecia. Também havia aí o fato de o menino andar desnutrido e o Dr. Leandro não ter dado importância. Além dos vídeos gravados no celular onde o Dr. Leandro provoca o menino, citou aí a agente policial. Questionada sobre o comportamento de Leandro, ela disse que chegou a informar o pai de Bernardo de que as chances de encontrar o menino com vida eram raras. E ele respondeu: "E a minha vida continua." Sobre qual seria a motivação do pai para que, em tese, planejar a morte do próprio filho, Cristiane afirmou: os relatos da própria Graciele, que dizia que aquele núcleo familiar não comportava mais a presença de Bernardo. Tinha se formado uma nova família que ele não poderia fazer parte, disse ela, acrescentando aí a questão da herança. O advogado questionou se Caroline sabia qual era o sentimento de Bernardo em relação ao pai. Ele gostava do pai, dizia que o pai salvava vidas. Bernardo era um menino extremamente carente, gostava de abraços, afirmou Cristiane. Certa vez, no seu aniversário, Bernardo foi questionado sobre o que faria na data e teria dito: "Não sei, vou procurar onde comer um bolinho." O defensor aí de Graciele perguntou sobre um suposto conluio de advogados
que teria ocorrido logo que Leandro, Graciele e Edivânia foram presos. A delegada Caroline mencionou que houve uma combinação entre as defesas para que Edivânia livrasse a participação de Leandro, porque ele seria a fonte financeira. O advogado da madrasta perguntou se foi detectado se Bernardo sentia ciúmes da irmã. As delegadas responderam que não. Questionou se as investigações sabiam que a família de Leandro Boldrini possui terras no município de Campo Novo, aludindo então à suposta afirmação de Graciele de que Bernardo não tinha sido morto antes, porque eles não teriam um poço onde colocar o corpo. O defensor ainda perguntou sobre as entrevistas coletivas que a delegada Caroline concedeu ao longo das investigações, o que teria inflado o interesse da imprensa. E a Polícia Civil disse que a ideia não foi dela, mas da sua chefia. E também que não tinha interesse em vazar informação para a imprensa. O advogado fez perguntas sobre o relacionamento do menino com a madrasta, citando trechos de depoimentos em que as desavenças entre os dois não se confirmavam. Perguntou se sabiam quem costumava levar Bernardo para visitar familiares em outras cidades. Elas responderam que não sabiam exatamente se o menino era levado pelo casal ou por um dos dois. As perguntas da defesa de Edelvânia giraram em torno do depoimento dela à polícia, sem a presença de um advogado, tendo o depoimento gravado. A delegada disse, num primeiro momento, ela não era acusada. Se não fosse essa moça indicar onde estava o corpo do menino, nós teríamos materialidade do caso? Perguntou o defensor. A delegada Caroline respondeu que nem o corpo, nem a execução do crime. O advogado de Edelvânia indagou por que Cristiane falou sobre benefícios em caso de confissão com a possível redução de pena. A delegada respondeu que não via problema, uma vez que isso está previsto na legislação. O defensor afirmou que o inquérito policial traz uma trama diabólica, contratar um assistente social que não é capaz de matar um passarinho e não um bandido. Perguntou se a testemunha considera que o inquérito pode ter falhas e ela respondeu que não. O advogado perguntou por que não foi gravado o momento em que a polícia ofereceu a Edelvânia a possibilidade de ser assistida por um advogado. A presença do advogado não é imprescindível no inquérito policial. Não há contraditório no IP. Questionou-se na delegacia e não colocaram uma pistola em cima da mesa para que Edelvânia confessasse. Cristiane, então, negou. Sobre o irmão de Edelvânia, que é acusado de ter aberto a cova onde Bernardo foi enterrado, as testemunhas não souberam precisar se os irmãos se falaram no dia 2 de abril, data em que o buraco teria sido aberto. Pelo telefone não houve registros, disse a delegada Caroline. O comportamento da esposa e o choro de Evandro, quando questionado por ela se ele participou do crime, também foi um elemento que a polícia levou em conta na época para concluir que o irmão de Edelvânia estava envolvido na morte de Bernardo. O carro do Evandro foi visto no local por aqueles dias. Ele estaria pescando, já que ali está situado um riacho. Ele negou e disse que fazia 2 meses que não passava por lá. Isso nos deixou intrigada, porque ele mudou a versão do depoimento depois. Disse então aí a delegada Caroline. Evandro não está vinculado à aquisição do Midazolam, esclareceu a delegada sobre o remédio, o produto que matou o menininho, né? Caroline, questionada se houve falhas na investigação, ela disse que o trabalho foi bem feito, mas que pode ter tido falhas. A senhora conseguiu apurar se Evandro sabia que Bernardo seria morto? A delegada Caroline respondeu que não. De acordo com a delegada Cristiane Moura, Edelvânia e Graciele mudavam de álibis cada vez que a polícia chegava a novos elementos. Os álibis eram combinados em códigos. Graciele queria se livrar de Bernardo, que seria um estorvo para a família, e ofereceu dinheiro em troca da ajuda da amiga. Não haveria sangue, só uma picadinha. Bernardo teria recebido 2 comprimidos de Midazolam antes da injeção, não esboçou qualquer reação, provavelmente pelo efeito do remédio,
Então elas tiraram as roupas dele, colocaram o menino no buraco, jogaram soda e pedras em cima. As roupas teriam sido colocadas no lixo. Que coisa, gente. Olha só. A polícia ouviu as pessoas que venderam as ferramentas para as acusadas, que confirmaram que Graciele foi vista em Frederico no dia 2 de abril. Ela e Edelvânia chegaram a perguntar a um vendedor o que seria preciso para cavar um buraco. E ele indicou uma pá e uma cavadeira. Também foi confirmada a venda de midazolam a Edelvânia por meio de uma receita com carimbo de Boldrini. Em relação ao uso da pá, a delegada Cristiane esclareceu que foi comprada por Edelvânia. Não estávamos lá no momento em que enterraram o menino. Não sabemos se foi usada, mas foi comprada por elas. A defesa de Evandro perguntou sobre o fato de Edelvânia ter levado a pá até a casa da mãe. E seu irmão estava junto com ela em alguns momentos do dia 2 de abril. A delegada disse que Evandro mudou de versão. Primeiro disse que fazia tempo que não passava por lá e depois afirmou que estava pescando. Testemunhas viram o veículo, não ele. Olha só, a ida do menino ao fórum, que culminou em uma audiência com o magistrado da infância e juventude, na tentativa de mudar a situação que vivia em família, provocou em Graciele um comportamento agressivo. Ela disse que teria que dar fim a este menino e que havia gente para fazer isso, afirmou Cristiane. Já Leandro teria dito que iria cuidar do filho. O advogado perguntou a Cristiane quais são as provas contra Boldrini. Ele é o mentor do crime. Ele foi procurar o menino na residência onde, em tese, ele estaria. Referiu que ele fez ligações para o celular do filho e foi ao local onde poderia estar. Ele nunca teria feito isso antes. A dentista do Bernardo disse que ele teria horário com ela naquele dia. E ela recebeu no domingo a mensagem do Dr. Leandro, coisa que nunca tinha feito e que causou estranheza nela. Ele também, no contexto do abandono material e intelectual, demonstrava não ter nenhum cuidado. Mesmo depois do fato, eles foram se divertir no sábado à noite. Tudo leva a crer que ele tinha conhecimento do que estava acontecendo, respondeu a delegada. O advogado lembrou a delegada que testemunhas informaram que Bernardo usava roupas adequadas e que ele contava aí com empregadas, domésticas em casa para fazer lanches. Também destacou a reação de Leandro quando tomou conhecimento da morte do filho. Na ocasião, ele teria confrontado Graciele, perguntando se ela tinha participação no crime. E ela respondido sim, mas não quero falar nisso. Que coisa, hein? O defensor de Graciele perguntou se alguma prova técnica da picadinha. A declaração de Edelvânia quanto à forma como Bernardo seria morto através de uma injeção de midazolam. A delegada Cristiane disse que não, devido ao adiantado estado de putrefação do corpo. Vê, né? Que coisa assim, a gente analisando. Será que realmente o pai sabia, cara? Porque sabia que iriam fazer, cara? Eu acho que não sabia. Isso é desumano. Eu digo assim, ó, o rapaz, sabe, formado, tudo prosperando. Não dava atenção pro filho, não dava atenção. Era mais um, já tinha outra menininha com a mulher, né? Hoje ele já tinha escapado daquela outra situação da ex-mulher, né? Que havia se suicidado, né? Uhum. E eu digo que ele foi um bobo da corte, o cara, sabe? Não, mas ele sabia. E eu não acredito assim, ó, mesmo que esse cara seja mais frio, mais calculista, mais, sabe, o cara mais sujo da jogada aí, eu não acredito que ele deixaria matar o filho dele, sabe? Eu não acredito. O que eu acredito assim é que ele foi enrolado, sabe? Ele foi enrolado, ele foi a grande mentora é a madrasta, né? E acho também assim, quem tem que levar uma cadeia muito forte é a Edelvânia, cara. Porque a Edelvânia ajudou a outra a realizar, sabe? Entendeu? O rapaz
vai levar uma cadeia grande. Só que eu digo o seguinte, o rapaz, eu não acredito que o rapaz sabia também. Eu acredito assim, ó, a mana chegou pro mano e disse, olha, fulano, eu preciso lá enterrar uns remédios vencidos. Faz um buraco pra nós lá no meio do mato, não, lá. Mas ia sair de Três Passos e ia pra Frederico Westphalen, 80 quilômetros. Não, mas o rapaz morava lá em... Frederico? É, bom. O rapaz. Então, eu digo assim, ela chegou pro irmão e disse, ó, mano, eu preciso esconder alguma coisa aí, o remédio e tal, e faz um buraco pra nós, depois nós vamos lá e vamos, tá? Aí, aí eu digo o seguinte, se ele tava junto na hora que enterraram o menino, quando elas chegaram lá com o menininho, o gurizinho já tava morto, então aí a coisa, no fundo, já tava morto, aí ele entendeu? Aí ele se tornou cúmplice. Eu não acredito que esse rapaz ficou sabendo, olha, tu faz um buraco que nós vamos matar o fulaninho e tal. Eu não acredito. É difícil de acreditar. Eu não nas acredito coisas, no né, cara, o cara não sabia, mesmo com todos os erros do Leandro, com todas as fraquezas dele, ele não sabia que o menino ia ser morto, e nem o humano da Edelvânia. Mas a mentora de tudo é a madrastra. Só que a Edelvânia tem que levar uma cadeia velha cuiuda, cara. Porque ela aceitou fazer tudo isso por dinheiro. Gilmar, eu te digo assim, cara, Gilmar. tu tirar a vida do menininho por dinheiro, tá louco. Eu te digo assim, Gilmar, pra ti, ó, bem-vindo ao mundo, Gilmar. Bem-vindo ao mundo. Tu acha que as pessoas não são capazes? As pessoas são capazes de tudo. Não tem pena. Como eu já dizia, tem um ditado, né? Quanto mais eu conheço os bichos, mais eu me apavoro dos homens. Então é assim, cara. Hoje pela manhã eu acordei 7 horas da manhã e comecei a acompanhar. Cara, os relatos das pessoas que moravam na frente dele. O guri chegava no colégio, ele não podia entrar dentro de casa sem o pai chegar. Ele não tinha chave do portão da casa, porque eles não davam. Excluíam ele. Eles tinham que esperar o pai chegar em casa para poder entrar. Que bárbaro, né? Ele comia nos vizinhos, todos os vizinhos davam comida para ele. Ele saía ali onde ele morava, ele andava pro outro lado da cidade para comer numa pizzaria, que o dono era pai de um coleguinha dele de colégio. Os vizinhos da redondeza davam comida para ele. O pai nunca participou de nada. E aí tu acredita que o pai não participou? O cara que participou, o cara sabe tudo. E digo mais, ó, ainda bem que a delegada abriu o bico pra imprensa. Porque se a delegada não abre o bico pra imprensa e a grande mídia começa a falar sobre o fato que se transformou a nível nacional, falar sobre isso, talvez não tinham nem descoberto. Porque a mulher se matou ou mataram? Mas aí é aquela história, o cara médico, o cara bem na família, bem na comunidade, né? Entendeu? Sabe o que deu do primeiro fato? Quase nada, né? Pois é, o périto, foi contratado um périto para fazer, e aí se comprovou lá que não tinha uma mulher se matar com a mão esquerda. Pois é. O tiro. Só que aí acabou, né? Aí que eu digo. Deixado e tal. E como disse, hoje mesmo, na mesma reportagem que vi, não teve quase ninguém na cidade de Três Passos que não foi já atendido por esse médico, um dos melhores que tinha em Três Passos, cara. O cara bem conceituado na comunidade. Na comunidade, o cara de nome, de renome. Se a delegada ali não abre o bico pra imprensa e começa a vazar as informações ali, ó. E a imprensa ir pra cima. E aí entrou o papel dos advogados de defesa, querendo desconstituir o depoimento das delegadas. Eu escutei, olhei ontem por horas, olhei o depoimento, e o cara querendo se desfazer, né? Mas a senhora tem certeza? Mas a senhora se ouviu? Então, cara do céu. Tá louco. Mas Gilmar, bem-vindo ao século XXI. E outra coisa assim, ó. Bom, nesse momento tá acontecendo. Outra coisa assim, boa que aconteceu. Tá acontecendo. Porque tem aquela história que o diabo faz a panela, mas esquece a tampa. Pois é. Aí, aquela entrevista que ele deu pra rádio Farroupilha, acho que foi no domingo à noite. Acho que foi pra Farroupilha que ele ligou lá em Porto Alegre, que ele disse assim, né, o menino desapareceu, né? Ele, entendeu? Ali ele também se
ali começou a complicar pro lado dele. As próprias palavras dele dando a entender que ele, né, não sabia muito do menino, nem não dava muito valor pro próprio filho. Ali também ele se complicou. Bom, acabou agora há pouco o depoimento da testemunha Jussara, que foi vizinha de Bernardo, que acolhia ele em sua casa, né? Que não você falou, Tia Ju que ajudou muito ele, viu? E a juíza suspendeu agora, então, a sessão até às 13 horas, né? Até às 13 horas. A gente tava acompanhando aqui, ó. O pessoal até pode assistir no TJRS. Esse pouco pode assistir ao vivo, né? Se dá em virtude da demora. Bom, então tá aí. E assim, Márcio, o Gilmar falava que nós sempre falamos aqui, o diabo faz a panela e esquece a tampa. Hoje, nos depoimentos que foram recolhidos hoje pela Rede Record, lá em Três Passos, cara, os caras fizeram as coisas... bom, nunca vamos descobrir, né? Mas deixando pista e o outro rabo em tudo que é lugar. Câmaras de segurança, mandaram lavar a pá, a cavadeira e o picão do posto de gasolina, né? Tomaram multa indo para Frederico Westphal. Cara, um monte de pistas que eles deixaram e acharam que a justiça, que a polícia nunca ia achar, né? Então tá aí, 11 horas e 58 minutos, tem muito assunto aí, né? Vai prorrogar para hoje, mais amanhã, são 4 dias, né? Está prevista, então, neste julgamento. E lembrando que dessa sentença que vai sair, Márcio, que sai aí 80, 100 anos de cadeia, né? Cumpre um terço de, digamos que de 100, 5 anos já cumpriram, né? Já passou. Pois é.